Iniciamos o nosso programa falando sobre saúde. Após terem entrado em greve na última sexta-feira, dia 22, os servidores do Hospital Universitário Júlio Miller foram obrigados a retomar ao trabalho, após uma liminar obtida na Justiça para suspender a greve, que foi feita pela empresa que administra a unidade. Os trabalhadores não concordam com uma portaria que exige o retorno das 40 horas semanais de trabalho, o que na prática aumenta o trabalho sem as garantias para a categoria. Quem mostra para a gente é o repórter José Porto. O atendimento no Hospital Universitário Júlio Miller está normalizado. Na última sexta-feira, servidores técnicos do hospital entraram em greve para protestar contra uma portaria da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra os hospitais universitários e que obrigou os servidores a cumprirem 40 horas semanais, isso a partir do dia 1º de abril. A empresa conseguiu na Justiça uma liminar suspendendo a greve desde o último sábado, sob pena de uma multa diária de R$50 mil para o Sintuf, o Sindicato dos Trabalhadores da UFMT. Já nesta segunda-feira em Assembleia, a categoria avalia as exigências e questiona vários pontos que alteram um acordo desde 2003, quando, por sistema de escalas, os técnicos compostos por enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de laboratórios trabalham em regime de 30 horas. No máximo, a jornada são de 30 horas e 36 horas. Aí eles querem quebrar esse compromisso e fazer com que a gente trabalhe 40 horas. Só que 40 horas, como está na portaria, ela é ilegal. Não existe 40 horas em setor ininterrupto. 40 horas existia se fosse você trabalhar 4 horas como setor administrativo, 2 horas de almoço e 4 horas. O hospital é ininterrupto. Então isso nas escalas, quando você vai fazer uma escala de 40 horas, ela não fecha com 40, fecha com 44, 48, como está a prévia das escalas de abril. Dessa maneira, nem atende a população e nem atende às necessidades do hospital. No complexo antigo do hospital, várias obras paralisadas, a maioria por problemas de contratos e suspeitas de corrupção, que levou ao afastamento do superintendente eleito e o Devaldo Monteiro Fortes. O cargo, no momento, é ocupado por uma interventora da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Os trabalhadores alegam que sempre tentaram uma negociação com a empresa, mas que a situação negativa do hospital também sempre recai sobre os concursados mais antigos. O Hospital Universitário Júlio Miller tem servidores de 2 regimes. O seletista, ou seja, de contratações normais por parte da EBSER, que é a empresa, uma organização federal que administra o hospital, e também o de regime único, que são os servidores da Universidade Federal de Mato Grosso, que sempre mantiveram o hospital. São cerca de 300 servidores. Da parte seletista, contratado pela EBSER, são 400 servidores. Isso só na área da saúde. São enfermeiros, técnicos de enfermagem, laboratórios, médicos, ou seja, as pessoas que lidam diretamente com os pacientes. O que os servidores de regime único, ou seja, os mais antigos por parte da UFMT, reclamam é que essa mudança da carga horária não foi discutida com a categoria e que a empresa vem colocando um sistema como se fosse de uma maneira privada, só que esquecendo que no regime de 40 horas existem vários benefícios que eles teriam o direito e que se for colocar isso na ponta do lápis numa escala, não há como funcionar. Eles querem manter o hospital funcionando dentro do que era uma escala de 30 horas, onde o paciente, o cliente do hospital, recebe o atendimento de forma ininterrupta. Existe uma legislação nacional que ela diz o seguinte, que em todos os locais onde são serviços essenciais e que eles precisam funcionar com mais de 12 horas de forma ininterrupta, ou seja, não pode ficar nem um segundo sem atender a comunidade, esses setores eles podem funcionar com jornada flexibilizada. E os hospitais são um exemplo disso. Então, nós temos, por exemplo, todos os hospitais do Centro-Oeste funcionam com jornada flexibilizada de 30 horas. A maioria dos hospitais do Brasil. Essa jornada ela já funcionava aqui no Hospital Júlio Miller há mais de 15 anos, e é um mecanismo do qual você consegue terminar uma escala de trabalho e imediatamente começar outra escala de trabalho. De forma que o usuário do SUS, por exemplo, ele sempre tem um servidor atendendo ele. A jornada de 40 horas, que é o que a administração do hospital, de forma autoritária, soltou um decreto retornando essa jornada, ela traz consequências muito sérias para a comunidade, porque na jornada de 40 horas, o trabalhador tem o direito, por exemplo, de hora de almoço. O trabalhador tem o direito, por exemplo, ninguém pode trabalhar mais de 6 horas sem descanso.
Então você acaba tendo mais problemas. A administração alega que com a jornada de 30 horas ela não conseguia fechar escalas, e o sindicato tem provas de que com a jornada de 40 horas aí que as escalas não fecham mesmo.